Então vamos seguir aqui e falar agora do elemento que está faltando, né? O elemento terra, que tem a ver na alquimia com a última operação, que é a coagulação, né? Coagulácio. Tem muita coisa para falar da terra, tá? Talvez seja o elemento com maior riqueza simbólica, maior complexidade, maior número maior quantidade de simbolismos, às vezes contraditórios, porque os simbolismos bons relativos à Terra são muito bons e os maus são muito maus, assim. Porque a Terra tem a ver com a matéria, né? Isso torna tudo muito complexo, porque a gente está falando de uma jornada espiritual, né? Assim, uma jornada alquímica, uma jornada cheia de simbolismos do caminho espiritual, e a Terra é o elemento mais antitético, talvez, a espiritualidade à primeira vista. Ao mesmo tempo não é. Ao mesmo tempo faz parte da jornada, e isso é muito claro no cristianismo, né? O cristianismo que é uma religião de encarnação, uma religião fundamentada na encarnação do verbo divino que se faz homem e vive uma vida absolutamente comum, terrena, vivendo muito tempo como um carpinteiro, né? Como um marceneiro, como uma pessoa que mexe com a terra, com as coisas sólidas da terra, e que encarna na terra, e que depois da morte ressuscita com um corpo terreno, né? Um corpo glorioso, que de novo é a matéria que está aí. Então vamos lá, tem muita coisa aqui para ser dita, tá? Os símbolos da terra são muito... O principal símbolo é a própria terra, obviamente, né? Tudo tem a ver com a terra, com o chão, com o solo, com as coisas pesadas. Às vezes na alquimia o chumbo é um símbolo que aponta a terra a uma solidificação excessiva, e aqui existe uma relação entre o fogo, que forma a cal, né? A cal que é sólida, e a terra. A matéria, e tudo tem a ver com o próprio nome, né? Matéria. Tem uma raiz que da mesma raiz dessa ideia de mater vem a mãe, tudo tem a ver com sistema métrico, com medição, tá? Tudo isso é terra. A terra tem a ver com o princípio da separação, da individualização, da personificação, tá? Em oposição à unicidade, à simplicidade divina do reino de Deus, uno, etc. A Terra tem a ver com as coisas múltiplas, com as coisas que se espalham pela existência, né? Tem a ver com geração de vida, e geração de vida, isso no sentido bom, obviamente, mas geração de vidas múltiplas, de pessoas múltiplas, que são diferentes umas das outras. Isso gera conflitos, né? Potencialmente, e efetivamente gera de fato muitos conflitos, porque são a multiplicidade que frequentemente se vê em oposição, né? Alguém vai para um lado, outra pessoa vai para o outro, e as coisas se chocam insistentemente. Então tudo isso tem a ver com a Terra. A Terra tem a ver com aprisionamento, né? Terra, para os gnósticos, a Terra era uma prisão, e por isso que eles queriam se elevar ao mundo celestial e abandonar de vez o mundo terreno. E, obviamente, eles caíram no exagero, mas existe aí um simbolismo importante, né? Esse símbolo de que o corpo é uma limitação, porque de fato é uma limitação. O corpo é um instrumento magnífico, que permite muita coisa, mas ao mesmo tempo é um instrumento profundamente limitador, né? Que tem suas limitações naturais, né? Limitações óbvias. O corpo ele só pode se locomover a uma certa velocidade, bem limitada, bem pequena, de uma certa forma, ou seja, não pode voar, mas ele tem que sempre se ligar ao chão para se locomover. O corpo tem uma limitação de força, tem uma limitação de alcance de voz, de alcance da visão, de alcance de audição e assim por diante. O corpo tem limitações de saúde, né? O corpo decai. O corpo se atrela a doenças, o corpo chama doenças, inevitavelmente vai chamar morte. Então é um corpo que é muito distante da eternidade e da liberdade absoluta do espírito, tá? E por isso não é um erro em si você achar que o corpo é uma limitação, é erro você achar que o corpo é um mal, como fazem os gnósticos, e que a solução é sumir, né? Ir para outro lugar, se dissolver no grande espírito cósmico, etc. Isso é um mal, porque
tudo que tem a ver com a matéria faz parte da jornada, mas ao mesmo tempo isso não significa que não seja limitador. É profundamente limitador, as duas coisas são verdadeiras, tá? E por isso tudo é bastante confuso e cheio de significados aqui. No sentido negativo, obviamente, a matéria tem a ver com tudo que a gente intui, né? De pronto, assim. Tem a ver com materialização, tem a ver com rompimento com o mundo espiritual, tem a ver com rompimento com o mundo dos sentidos. É uma materialização excessiva. Se a gente pega os tradicionalistas, eles vão argumentar que o mundo caminha mais e mais à medida que o tempo avança para um sentido de maior materialização. O próprio catecismo da Igreja Católica tem um sentido parecido, dizendo que no fim dos tempos, não sei se a gente vive esse fim dos tempos ou não, mas que no fim dos tempos a materialização vai crescer a ponto tal que a gente vai estar de tal modo dissociado do espírito que a humanidade vai encenar o próprio drama da crucificação crística, ou seja, a cruz é um símbolo da matéria, o 4 é um símbolo da matéria, tá? Isso a gente trata em aulas mais pra frente, mas o 4, na simbologia ocidental principalmente, tem uma relação muito forte com a matéria, porque tem a ver com uma estabilização, com uma fixação e com uma limitação, tá? Com uma rigidez. Isso tem a ver com a matéria. Cristo crucificado significa, em alguma medida, a crucificação do espírito pela matéria. E o próprio Catecismo da Igreja Católica vai dizer, em alguns parágrafos, justamente isso, que o destino da humanidade final não é uma ascensão em direção a Deus, uma progressão, mas em linha muito parecida com os tradicionalistas, com René Guénon, com Chuon, etc., com as ideias hindus sobre a Kali Yuga. O Catecismo vai dizer coisa muito parecida, que a humanidade vai, imitando a trajetória crística, vai cair mais e mais e mais na matéria, até que isso chegue ao seu paroxismo, ao seu momento mais dramático. E é nesse momento dramático que vai vir a misteriosa redenção final da humanidade, né? Então, a matéria tem esse significado absolutamente negativo em si, de rompimento com o espírito, e tudo que tem a ver com a separação, que leva ao egoísmo, que leva ao desejo puramente natural, né? No sentido aqui, eu estou falando natural, no sentido de sem nenhuma referência ao sobrenatural, ao transcendente, ao espiritual, mas o desejo puramente natural de autogratificação, né? Tudo aquilo que tem a ver com desejos libidinais ou desejos agressivos se faz ver aqui no mundo dos conflitos, que é o mundo da separatividade, dos egos, etc., da matéria, tá? Obviamente isso também tem muito a ver com o que a gente disse na parte anterior sobre o fogo, né? O fogo, no final das contas, ele leva a uma cristalização, a uma identidade absoluta. E se essa identidade for ruim, a gente vai ter caos no âmbito da matéria, tá? A gente vai ter egoísmo, a gente vai ter luxúria, a gente vai ter embates, a gente vai ter conflito, a gente vai ter guerra, a gente vai ter distanciamento absoluto da transcendência, a gente vai ter aprisionamento, a gente vai ter depressão, né? Chumbo, Saturno tem um simbolismo aqui muito material também, que significa justamente essa característica da matéria que, de tão distante do espírito, fica também distante da felicidade, fica também distante da consciência. Então a matéria também tem um elemento de entorpecimento, de embrutecimento, e todas essas coisas que se tornam, em certo ponto, insustentável, tá? É um reino que, no limite, é de fato infernal, né? O reino infernal no sentido etimológico da coisa, que é o reino mais baixo da existência, o reino mais distante de Deus, o reino mais entregue ao puro nada. E a matéria, no limite, vai se identificar ao nada, né? Embora esse limite jamais possa ser alcançado, parece que o mundo, conforme caminha para esse estágio final de maior distanciamento do princípio, caminha mais e mais em direção ao nada, embora esse nada nunca seja efetivamente atingido, tá? Então esse é o lado ruim, tá? Péssimo, horrível da matéria, que é uma tendência, tá? Uma tendência em direção à qual a gente parece caminhar mais e mais. Uma coisa que eu acho interessante também, embora isso
seja mais apropriado que se fale um pouco mais para frente, a matéria, por ter a ver com separação, com uma realidade absolutamente distante dos princípios, ela também tem a ver com o mundo digital, que é um mundo feito de coisas que não são verdadeiras, são coisas ilusórias, né, que simplesmente se passam por verdadeiras. Um dos significados também de matéria, etimologicamente, assim como mater, métrico, Maria tem a ver com matéria, e Maia, na tradição hindu, tem a ver com matéria. E Maia é o reino o âmbito, a gente pode dizer, das coisas ilusórias, das coisas que parecem verdadeiras e não são absolutamente verdadeiras, ou que têm apenas um aspecto de verdade, ou que devem ser, para se tornarem verdadeiras, é necessário que o próprio ser humano consiga vê-las como verdadeiras, consiga perceber a verdade que tem ali, senão ele cai nas teias das ilusões. Tá? E me parece que essa disseminação das realidades virtuais, digitais, feitas de coisas que não são reais, mas que são meros algoritmos, tem muito a ver com esse mergulho do mundo cada vez mais na matéria. Então a gente vai se distanciando das pessoas, vai trocando a realidade verdadeira do contato humano por uma realidade simulada de contatos que se esvaziam, né? E a gente parece se aproximar de algumas pessoas que normalmente a gente não veria por meios digitais, mas no final das contas o que acontece é que a gente acaba tendo muito menos relações prolongadas e verdadeiras com as pessoas com quem a gente conviveria, né, no mundo mais normal, assim, a gente teria menos relações com menos pessoas, mas as relações seriam muito mais prolongadas, e hoje ao contrário, a gente acaba tendo muito mais relações com muito mais gente, mas as relações são muito mais ilusórias e superficiais, e tudo isso tem a ver com essa tendência do mundo, e é natural que o mergulho da matéria, o distanciamento dos princípios, vá causando depressão, vá causando questões de saúde mental de toda ordem, doenças físicas, etc. Porque a gente vai se distanciando da verdade, caindo nesse aspecto sombrio da matéria, e por mais que pela própria natureza a gente busque gratificações até como forma de compensar esse vazio do nada, que é o mergulho na matéria, essas coisas também vão ser ilusórias, vão ser passageiras, e a gente pode escamotear com remédios, com drogas, ou seja o que for, mas o peso da matéria vai voltar e vai nos puxar para baixo, né? Então tudo isso tem a ver com a matéria no aspecto mais sombrio. Agora existe também um aspecto absolutamente luminoso da matéria. E para os alquimistas, esse aspecto luminoso, uma das formas de se olhar para ele é a partir da ideia, voltando agora para o simbolismo do fogo e da cal. Essa cal, para os alquimistas, é uma matéria purificada. E essa matéria purificada, na linguagem alquímica, tem uma aproximação muito grande à Virgem Maria, que pode ser encarada simbolicamente como essa matéria pura, absolutamente receptiva, que é, em essência, a alma humana dissociada, purificada, purgada das paixões egocêntricas e absolutamente aberta à ação de Deus. Nesse sentido surgem outros símbolos, tá? Nesse sentido surge, por exemplo, o símbolo de um receptáculo, de uma taça, de uma flor, tá? Tudo isso, a flor que surge, né, no chão, por exemplo, e se assemelha em boa medida ao órgão feminino, um órgão de recolhimento da semente cheia de significado, né? Esse é o aspecto simbólico do próprio corpo da mulher, que se abre, né, da princesa, que se abre ao príncipe encantado, e dessa união, quando essa princesa é pura e o príncipe representa o princípio espiritual também absolutamente puro, dessa união vai nascer a criança divina, ou dessa união vai resultar aquele famoso fim dos contos de fada, viveram felizes para sempre, porque é a união da matéria purificada com o princípio supremo, tá? E dessa união que surge uma realidade imortal e absolutamente bem-aventurada, tá? Então, no aspecto positivo, essa matéria pura significa uma matéria silenciosa, uma matéria aberta e sabedora daquilo que ela deve contemplar. A matéria aqui, nesse sentido, significa
em essência, o ser humano, sabedor das suas próprias limitações, sabedor de quem ele é, do seu caráter absolutamente individual na existência, e não obstante ele não vê isso como limitação, mas como um meio para que ele mesmo se torne ponte, para que o divino penetre, tá? Eu penso aqui, por exemplo, quando a gente lê São João da Cruz, seus poemas sobre a noite escura da alma, ele começa assim, falando que a alma, né, ela sai, a amada sai depois que a casa já está silenciada, depois que a casa já está sossegada, pacificada, ou seja, depois que tudo foi purificado. Os pensamentos já não são pensamentos meramente ordinários, humanos, egocêntricos, como tendem a ser nossos pensamentos. Os desejos já não são desejos puramente egocêntricos, pulsionais, etc., mas já são desejos de outra ordem, uma vontade muito maior, um anelo por uma realidade muito maior. E essa alma pacificada que pode se encontrar furtivamente, sem que o mundo perceba, porque o mundo já está ocupado com as suas coisas, e essa alma purificada já não faz parte, de fato, desse mundo dos conflitos. Furtivamente, esse ser humano purificado pode se abrir para o encontro místico, para o casamento místico, que tem a ver com as outras operações alquímicas, com a operação alquímica da conjunção, do matrimônio, tá? Sobre o qual eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Então, existe esse aspecto, né, do corpo, da matéria, como receptáculo, como flor, como cálice, como taça, como abertura, como pureza, como a terra pura, né? A gente encontra no budismo, existe no ramo do budismo, que é o budismo terra pura, e isso tem a ver com a Virgem Maria, que é pura a tal ponto que ela pode receber a semente do próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus, e dessa união Deus encarnado é feito, Deus encarna no mundo. E esse último aspecto a gente pode dizer que é o aspecto culminante de toda a jornada espiritual, que é justamente a encarnação. Tá? A encarnação do Verbo Divino é uma encarnação na Terra, e o final da jornada de Cristo, após a própria morte, se dá pela ressurreição em um corpo glorioso, ou seja, um corpo terreno, um corpo material. A jornada alquímica, se a gente fosse resumir, né, a fórmula mais utilizada para resumir, sintetizar a jornada alquímica é solve e coagula, né? Dissolve água, começo da jornada, o começo da dissolução do nosso ego cotidiano e tal, e a gente passa por todas as fases, né? Então dissolve, sublima, eleva, calcina, purifica, né? Purga. O que vem ao final é a matéria virgem, a terra pura, a alma aberta, absolutamente aberta, depois de purificada, e ocorre o matrimônio celeste, e o final de tudo isso é uma realidade corporificada de novo, ou seja, aquele primeiro ego já não existe mais, e o que existe é uma outra coisa, e agora a gente já é uma outra coisa que não aquele pequeno eu que imaginávamos ser, e esse processo na cosmologia cristã tem a ver com a deificação, né, com a teoses, e isso vai aparecer em outras realidades, em outras tradições, como, por meio de termos correlatos, pode-se falar em iluminação, os tibetanos falam em corpo de arco-íris, e no cristianismo se fala em corpo glorioso, né, que essa é a promessa última, é uma promessa que, como eu disse, a gente tendeu por séculos e séculos no Ocidente a acreditar que era uma promessa puramente escatológica, eu poderia dizer assim, uma promessa pós-mortem, né? Uma promessa que vai se cumprir no final dos tempos, depois do julgamento, que vai se dar por critérios eminentemente morais, etc. Mas para os místicos e para os alquímicos e para a teologia oriental dominante, é um processo que você pode dar em vida, tá? Se não plenamente, acho que ninguém vai dizer isso, mas existe um mistério muito grande, né? Nos corpos incorruptos de santos católicos ou de santos cristãos orientais ou de tibetanos, que também tem relatos muito, muito parecidos. Os corpos se preservam,
né? E existe um mistério simbólico muito profundo aí, muito bonito, para que a gente simplesmente despreze, né? Como a ciência materialista tende a desprezar. Curiosamente, a mesma ciência materialista nega esse aspecto mais sublime do mundo material, que é o corpo glorioso, que é o corpo incorrupto, que é o corpo que sobrevive às tendências entrópicas, as tendências da natureza de dissolução. Tá, então acho que é isso, tá? Sobre a Terra, até para não me alongar demais aqui. Último ponto também, acho que quase esqueci de dizer, uma coisa também óbvia. O final do processo alquímico é a pedra filosofal, e a pedra, ao mesmo tempo que se relaciona a cal, né, ela se relaciona à matéria, à terra. A pedra é sólida, a pedra é bruta, a pedra não é uma centelha divina que para os gnósticos simplesmente vai alçar voo e sair. A pedra é individual, a pedra é pessoal, a pedra é limitada, e justamente nessa limitação ela encontra a sua realização plena. Tá? Esse é o segredo da imortalidade. Tá? Não é uma imortalidade física, não é uma pedra literal que, em contato com a qual o ser humano egocêntrico vai perpetuar indefinidamente o próprio egocentrismo e viver por muitos e muitos e muitos e muitos anos e muitas eras simplesmente buscando seus próprios desejos, sua própria gratificação, etc. Não é isso. A pedra filosofal pressupõe a autodemolição, uma demolição do próprio eu, tá? Para que um outro, que ainda é o mesmo, mas ao mesmo tempo é absolutamente outro, surja, mas ainda como uma individualidade, como uma pessoalidade, com um corpo próprio, com as suas próprias limitações, ainda que em união com Deus. Como eu disse, existem outras 3 operações alquímicas. Eu não vou falar delas em blocos autônomos, mas eu vou falar rapidamente dessas 3 operações alquímicas aqui mesmo nesse bloco, porque elas são, parece que já falei de todas elas, tá? Porque elas permeiam toda a jornada. A primeira delas é a separação, separatio, que significa, ou destilação, às vezes, significa a separação das coisas puras das coisas impuras, entre as coisas puras e as coisas impuras. Isso faz parte de toda a jornada, como as nossas tendências egocêntricas, egoístas, nossos vícios, nossa preguiça, nossa falta de compromisso com o outro, nossa tendência a olhar só para nós mesmos, a usar os outros como instrumentos de gratificação pessoal e por aí vai. A gente pode pensar nos pecados capitais, né? Como nosso orgulho, nossa vaidade, nossa inveja, nossa gula, nossa luxúria, etc. Como tudo isso deve ser purificado ao longo do processo. Tá? Isso é a separação, esse discernimento entre as coisas boas e as coisas ruins, as coisas que correspondem à nossa natureza verdadeira, tal como sonhada por Deus, e as coisas que não correspondem e que, portanto, devem ser abandonadas no curso do processo. Outra operação é a mortificação. Como eu disse, tem a ver também com tudo que foi dito até aqui, né? A mortificação é a morte daquele que a gente pensava que era, para que o novo eu possa surgir. Sem a morte não pode haver esse renascimento, e toda a jornada do herói, nos termos do Joseph Campbell, se fundamenta nesse princípio de que o herói é aquele que morre voluntariamente para aquilo que ele pensava ser, para aquilo que ele era familiar, e assim ele abre espaço para que uma nova realidade possa vir, e essa nova realidade é infinitamente mais amorosa, infinitamente mais altruísta, infinitamente mais desprendida, infinitamente mais virtuosa em todos os aspectos possíveis, e ao mesmo tempo infinitamente mais imersa em prazer, em bem-aventurança, em consciência, infinitamente, enfim, mais correspondente à imagem sonhada por Deus para cada um de nós. E por fim, a última operação alquímica também, que tem tudo a ver com a obra junguiana, é a conjunção, né? O matrimônio, a conjunctio, que é a união dos opostos. E é fundamentalmente a união entre terra, a terra pura, e céu, que é o princípio espiritual. É o sublime, tá? Aquilo que contemplávamos no momento de iluminação súbita, na sublimação, né? Aquilo por fim se enraiza eternamente nesse casamento com a terra e se aperfeiçoa, se eterniza na imagem da pedra filosofal, que não deixa de ser uma imagem de um corpo glorioso, que é o novo corpo
do ser humano que é prometido pelas religiões em geral e pelo cristianismo em particular. Tá bom? Essas são então as operações alquímicas. Obviamente tem muito mais a ser dito aqui sobre esses simbolismos todos, principalmente o simbolismo do ar, da terra, do fogo e da água, né? A gente ficou longe aqui de encerrar, mas eu vou voltar a tratar desses temas um pouco mais para frente no curso, quando chegar um momento, tá? Principalmente quando a gente fala lá do livro do Mathieu Pajot, que ele usa uma quaternidade que é muito parecida, tá? Tem muitas analogias aqui. E nesse momento a gente vai falar mais e mais de símbolos relativos a esses elementos. Mas por hora, eu acho que o importante aqui era trazer essa visão simbólica do universo junguiano, desse processo de individuação, e entender como isso é importante, como isso é rico, tá? Na próxima aula eu vou criticar Jung em muitos aspectos. Mas, como eu já disse algumas vezes, né, eu disse sobre o Campbell, estou dizendo agora sobre o Jung também. Eu tenho muito medo de criticar autores a priori, a princípio, sem conhecer, sem reconhecer o mérito. Tá? Crítica tem que ser um instrumento de discernimento e não de rechaço puro e simples de autores que têm sua riqueza. Tá? E é óbvio que o Jung tem riqueza, é óbvio que o Campbell tem riqueza, e eu espero ter conseguido trazer para vocês um pouquinho dessa riqueza. E principalmente, acho que de tudo que eu falei até aqui, o que deve ficar é que todo o simbolismo tradicional, eu já falei isso uma vez, mas eu vou repetir, todo o simbolismo tradicional, ele aponta fundamentalmente a necessidade de que a gente morra para esse eu egoísta e se abra para a ação divina sobre nós, para que um outro eu, não viciado, não egoísta, não ansioso por fazer do mundo a sua própria imagem, não autoritário, enfim, essas coisas todas. A jornada espiritual fundamentalmente aponta, né, os símbolos da jornada espiritual apontam para essa necessidade de que a gente abra a mão, de que a gente abandone de fato, ou mais enfaticamente, que a gente mate esse ego cotidiano ordinário. Eu estou falando isso porque, como eu já disse também algumas vezes, tem autores que vão pescar a simbologia para falar o oposto, né? que o homem egoísta é aquele que deve imperar e deve prevalecer, e etc. E não tem coisa mais perigosa para a jornada espiritual, né? Usar símbolos espirituais para o próprio auto-engrandecimento, engrandecimento no sentido pior da coisa, próprio auto-endeusamento, no sentido de endeusamento do próprio eu ordinário, para a própria autogratificação. E isso é verdadeiramente diabólico, no sentido mais terrível desse termo. Tá? Eu lembro, pela última coisa aqui, já que estamos falando de terra, o diabolos, etimologicamente, é aquele que separa, né? Aquele que separa, ou seja, aquele que leva aos conflitos entre egos em colisão o tempo todo, um querendo prevalecer sobre o outro, como diz uma música antiga e brasileira, cada um querendo ser melhor, né? E é isso que o ego faz. Quer ser melhor, quer imperar, ainda que disfarce isso de 1 bilhão de formas. E o diabolos é o que leva a isso. Ao passo que o símbolo, pela própria etimologia, o símbolo é aquele que une, né? Aquele que deve levar à união. E a união, em última análise, é a união com Deus. E a união com Deus leva ou pressupõe uma imensa humildade. Tá bom, gente? Então acho que por aqui eu encerro a aula. Foi uma aula um pouquinho mais longa, mas eu espero que tenha sido boa. E na próxima eu vou então tratar um pouco de críticas ao Campbell e principalmente ao Jung. Obrigado e até lá.